Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Francisca Ariane da Silva, Janice Pinho Oliveira, Laís Fontinelli Rodrigues, Luiz Sérgio Moreira Brito, Nívia Menezes Souza. Temos como professor orientador Dr. Jefferson Luiz Marinho de Carvalho. Para atual projeto, Luiz Sérgio Moreira Brito e Nívia Menezes Souza não estão presentes, porém citados por desenvolverem o projeto. Olá, me chamo Francisca Ariane da Silva, aluna do curso de Processos Gerenciais do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba. Irei dar início à apresentação do projeto de extensão Banner Itinerante, que tem por título Custo médio da manutenção preventiva do carro de passeio praticado pela empresa Ferpal Auto Center, trabalho produzido na disciplina Projeto Integrador no segundo semestre de 2019. Introdução. Pergunta norteadora. Qual o custo médio de manutenção preventiva para o cliente de carro de passeio da empresa Ferpal Auto Center na cidade de Parnaíba? Objetivos. Geral. Identificar o custo médio de manutenção preventiva para o cliente de carro de passeio praticado pela empresa Ferpal Auto Center, localizada em Parnaíba, Piauí. Objetivos específicos. Identificar os tipos de manutenções, averiguar o grau de importância da manutenção preventiva, identificar quais os meses que possuem uma maior frequência de procura por manutenção do veículo de passeio, desenhar um fluxo do processo de manutenção preventiva. A interdisciplinaridade, gestão de custos e gestão de processos. A interdisciplinaridade do projeto integrador fez abordagem às duas disciplinas em estudo, que são a gestão de custos e gestão de processos. A primeira disciplina por proporcionar aos discentes conhecimento acerca de custos e como geri-los para alcançar um preço médio. A gestão de processos entra aqui como base para compreender a dinâmica do ambiente organizacional, sua estrutura, sistemas e métodos, a fim de atingir uma visão gerencial do processo operacional, utilizando o método BPMN para desenhar o fluxograma do processo de manutenção preventiva. Desta forma, buscou-se interrelacionar as disciplinas a fim de alcançar um fundamento teórico e conhecimento da gestão de processos na área manutenção veicular e, por consequência, buscar uma ampla visão dos diversos processos existentes e de custos que fizeram parte do objetivo de estudo. Referencial teórico. Veículos, tipos de manutenções. Desde o ano de 2018, a quantidade de veículos que existe circulando pelas rodovias brasileiras cresceu 1,9%. Isso quer dizer que em 2019 são cerca de 44,8 milhões de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo o dado apresentado no relatório da frota circulante realizado pelo Sindipeças Rodrigues 2019. Com um número tão grande de veículos em circulação no Brasil, a necessidade por serviço de reparos é latente. Desse modo, faz-se necessário conhecer os três tipos de manutenções existentes. A primeira, corretiva, a segunda, preditiva e a terceira, preventiva. A primeira delas é a manutenção corretiva, ou seja, é aquela realizada quando ocorre alguma falha no veículo, sendo necessária a reparação ou troca parcial ou total de alguma peça. E o aumento da possibilidade
possibilidade de causar avarias. Além do mais, o proprietário pode sair prejudicado ao ter seu veículo parado por um tempo maior, caso não haja essa reparação. CZUNCA 2016. Dos 3 tipos, esta é a mais onerosa, uma vez que se faz necessário uma reparação emergencial e o aumento da possibilidade de poder causar avarias. A manutenção preditiva tem por objetivo indicar as reais condições de funcionamento do veículo, levando em consideração as informações sobre o seu desgaste ou processo de degradação. Ou seja, com base nesses dados, pretende-se definir o estado futuro do veículo. Visto então que a proposta da manutenção preditiva é fazer o monitoramento regular das condições mecânicas, eletrônicas, pneumáticas, hidráulicas e elétricas. Tem por objetivos ainda eliminar desmontagens desnecessárias, diminuir as manutenções corretivas e aumentar a vida útil do veículo, aumentar o grau de confiabilidade e evitar danos mais graves. Teles 201. Já a manutenção preventiva é realizada em tempos pré-determinados, objetivando prevenir a falha do veículo durante seu uso. Essa é a mais indicada aos condutores por contribuir fortemente para a segurança do veículo, a qualidade do desempenho, a conservação do carro, antes que apresente falhas ou quebras de peças e seja necessária a troca parcial ou total. Durante sua realização, são averiguados itens como as condições dos pneus, a necessidade de haver troca de óleo, o líquido de arrefecimento, filtro de óleo, filtro de ar, condições dos freios e alinhamento e balanceamento. A manutenção preventiva veicular conceitos e dados. Trata-se de manutenção preventiva, a manutenção realizada em espaços de tempos pré-determinados ou segundo condições prescritas, objetivando diminuir a probabilidade de erros ou a deterioração de um item. Segundo a NBR 5462, norma brasileira que define critérios acerca da confiabilidade e mantenabilidade de equipamentos e máquinas, existem 3 pontos relacionados à manutenção preventiva que devem ser objetivados: intervalos pré-determinados, critérios específicos e redução da probabilidade de falhas. Estes pontos, que ainda podem ser chamados como gatilhos, são situações específicas que determinam a necessidade de quando o equipamento deve passar por manutenção. Os gatilhos são classificados em 4 categorias. Tempo, quando a manutenção deve ser realizada a um espaço de tempo pré-determinado. Horas de funcionamento, deverá ser feita a manutenção a cada quantidade de horas de funcionamento da máquina ou equipamento. Produtividade, a revisão do equipamento deve ser feita a cada quantidade de peças produzidas previamente estabelecida. E gatilho misto, quando envolve 2 ou mais gatilhos. Teles 2019. No contexto veicular, entende-se que manutenção preventiva é um conjunto de procedimentos de avaliação e monitoramento de veículos que tem o objetivo de garantir o seu bom funcionamento, impedindo quebras e reduzindo falhas no desempenho. Assim, o transporte torna-se mais seguro e eficiente e limpo. CNT, CERTS, Senat 2019. A não realização da manutenção periódica e preventiva nos veículos eleva 3 vezes mais os riscos de acidentes. Isso acontece porque o mau funcionamento dos freios pode causar grandes acidentes ou até mesmo os pneus em más condições em dias de chuva pode acarretar em derrapagens. CNT 7 Senat 2019. Custo para o consumidor e serviços. Concepções. Entende-se como custos todo
todo e qualquer valor em dinheiro ou algo que nele se possa exprimir, consumido na produção de bens e serviços, os quais espera-se que tragam maior retorno atual ou futuro para a organização. Lins Silva, 2005. Werken, 2008, página 12, coloca que custos são os gastos efetuados no processo de fabricação de bens ou de prestação de serviços. Partindo desse princípio, custo é todo e qualquer gasto, seja em dinheiro ou não, realizado a fim de se produzir diretamente um produto ou um serviço. Dentre os diversos tipos de custo, escolheu-se trabalhar com o custo total para o consumidor, uma vez que este mais se adequa aos objetivos pretendidos pelo presente trabalho. Desta forma, tem-se que custos total para o cliente consiste em reconhecer e mensurar os custos que um produto apresenta a partir de sua compra, incluindo custos de aquisição, utilização, manutenção e descarte, e custos com produtos complementares, necessários ao funcionamento do produto principal. Silva et al., 2012, página 1. Logo, o custo visto sob o enfoque do cliente é um parâmetro extremamente relevante, já que baseia a decisão da compra. Nesse sentido, o custo total para o consumidor é algo que varia de pessoa para pessoa, ainda que seja acerca de um mesmo produto ou serviço, incidindo seu juízo de valor, muito embora a avaliação pessoal sobre a utilização do produto ou serviço possa variar. O conceito de custo total para o consumidor é rígido. Silva et al., 2012. Muitos fatores podem interferir na análise que baseia a decisão de compra de um consumidor. Colauto et al., 2005, página 5. Exemplifica como a qualidade, o prazo de entrega, preço, conveniência, reputação pessoal, status e prestígio, marca, reputação do fabricante e propaganda. Tais aspectos serão determinantes na escolha do consumidor por um produto ou serviço em detrimento de outro. Todavia, Silva et al., 2012, coloca que na maioria das vezes a ausência de conhecimento sobre custos induz o consumidor a buscar sua decisão, levando em consideração somente o fator preço. Metodologia. O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, já que esta proporciona maior profundidade com o objeto pesquisado, facilitando assim a construção de hipóteses. Quanto à abordagem, classifica-se como qualitativa, uma vez que a mesma se preocupa em compreender uma única organização. O presente trabalho pode ser categorizado também como um estudo de caso único, já que observa de maneira específica uma única empresa, de modo a compreender a sua realidade e ainda tornar o entendimento mais exato. Foram empregados como instrumentos uma pesquisa bibliográfica fundamentada em livros, revistas e artigos relacionados à gestão de custo, gestão de processos, setor automobilístico, manutenções preventivas e áreas afins. Assim como uma pesquisa de campo, constituída por 2 visitas realizadas na empresa de manutenção de veículos Ferpal Auto Center, localizada na cidade de Parnaíba, no Piauí, Brasil, escolhida por ser referência na região. Na primeira visita, foi aplicado um questionário com o proprietário, a fim de levantar dados iniciais e verificar o processo de manutenção preventiva. E durante essa primeira visita, teve-se acesso ao checklist dos serviços realizados pela empresa. E para a melhor mensuração dos dados, no momento da análise, esse checklist foi dividido em produtos e serviços, onde foi criado um novo questionário para apurar os custos inseridos nele. Na ocasião, obteve-se ainda informações que possibilitaram a criação do fluxograma utilizando o recurso BPMN, que consiste em uma ferramenta para desenhar processos de modo a torná-los visualmente mais fáceis de serem compreendidos e padronizados. Em segunda visita, outro questionário foi aplicado a fim de identificar os custos da manutenção preventiva com enfoque no consumidor, para mensuração dos dados. Resultados e discussões. De acordo com a pesquisa, foram identificados 2 tipos de manutenções realizadas na empresa Ferpal quanto aos serviços veiculares,
sendo a manutenção corretiva e a preventiva, com índice de frequência respectivamente de 80% a 20%. Essa estatística representa que a manutenção preventiva é inferior à manutenção corretiva, uma vez que a preventiva proporciona maior segurança ao veículo e ao condutor, por ser programada e reduzir a probabilidade de falhas. A frequência de automóveis para os serviços de manutenção veicular na empresa Ferpal apresenta níveis de sazonalidade mensal, com alta e baixa procura por determinada temporada. Como é possível notar no gráfico, fica evidenciado que durante os meses de janeiro, julho e dezembro, devido ser período de férias, ocorre um fluxo maior de procura. Nesse contexto, em nível local, observou-se que esse tipo de manutenção possui maior solicitação nos períodos que antecedem as férias e feriados prolongados, onde a preocupação na checagem dos carros para a realização de viagens é evidenciada. O fluxograma apresentado apresenta um dos procedimentos com relação ao atendimento da manutenção veicular. Notou-se que a empresa possui procedimentos padrões e sistemáticos para a verificação dos automóveis, trazendo maior agilidade nos processos e benefícios em questão de eficiência e foco nas tarefas a serem executadas. Resultados e discussões. O gráfico 2 mostra o custo médio dos itens do carro de passeio apresentados aos clientes quando solicitam um orçamento, seja para a manutenção preventiva como para a corretiva. No gráfico 2, mostra os custos dos itens de manutenção veicular e seus respectivos valores. Os valores desses bens da empresa Ferpal são lançados em um sistema conforme variáveis supracitadas. Foi evidente a eficiência do sistema de gerenciamento quanto à assertividade de informação e foco na redução dos custos internos e mão de obra. No que se refere o custo, o valor médio de 300 mil cobrados para os carros de passeio que realizam uma revisão veicular básica. Cada orçamento varia por situações específicas. Na empresa Ferpal, o item com maior demanda por serviços e reposição são calibragem dos pneus e vai até a limpeza dos fluidos de arrefecimento. Os itens que apresentam mais problemas são sistemas de freio, alinhamento e balanceamento, suspensão, óleo e filtro, luzes e injeção. Seus valores variam também. Nesse aspecto, desenvolveu-se um cálculo médio baseado na suposição de serviços e trocas dos principais componentes de manutenção, considerando os itens mais comuns na perspectiva. Considerações finais. Como vimos na empresa, os veículos passam por 3 tipos de manutenção: a preditiva, a corretiva e a preventiva. Vimos que tanto a corretiva como a preventiva, elas têm mais facilidade de realizar manutenção para que o carro não sofra alterações, minimizando assim os riscos de acidente. Já a preditiva, há um certo desconhecimento da possibilidade de realizar manutenções. O presente artigo deteve-se em pesquisar acerca do custo da manutenção preventiva voltada para o cliente. No entanto, a temática abarca dos estudos de como e quanto seria esse custo para a empresa. Por exemplo, ficando como sugestões dos autores para futuras investigações. E o nosso feedback à empresa é a reorganização de organogramas, gráficos nos sistemas, para que possa ter um trabalho mais amplo e eficaz. Referências. Obrigada.